Voltamos a falar, então, sobre a redução da carga horária. Ô, Danilo, me diga uma coisa. O CEP sempre atendeu tanto docentes quanto não docentes, ou isso veio mudando no caminho da história? Então, o CEP ele surge a partir do chamado novo sindicalismo no final da década de 70. Em 1977, começa o movimento do CEP, ainda no período da ditadura militar. O chamado novo sindicalismo, ele traz consigo algumas questões que são imperativos. Por exemplo, o CEP era, no período da ditadura militar, não podia haver organização sindical no serviço público, né, em função da ditadura militar. Então tinha a Associação de Professores do Interior do Estado do Rio de Janeiro, que era os professores fluminenses, antigo Estado do Rio de Janeiro, e tinha a Associação dos Professores do antigo Estado da Guanabara. Já naquele período, em 77, a reivindicação central dos professores era uma carreira. Lutavam por ter um plano de carreira, né? E em 79 eclode uma greve que consegue unificar os professores do antigo Estado do Rio de Janeiro e os professores da Guanabara. E essa greve, ela toma uma dimensão super importante que no final dela, os professores, eles conseguem uma vitória, não só uma vitória econômica, mas uma vitória política também. E, por outro lado, o então governador Chagas Freitas, para tentar retaliar o sindicato, fecha o sindicato e coloca o sindicato na clandestinidade. No final da ditadura militar, na década de 80, é impulsionada a década de 80 por uma série de movimentos. Em 84, o CEP faz uma greve muito forte, e já na década de 80, 85, 86, o debate colocado era o seguinte nas assembleias, nas escolas, nas reuniões. É um sindicato de professores e toda greve, toda luta, os professores param e a escola não para, porque tem um setor que está na escola, que limpa a escola, que mantém a escola funcionando, que não para porque não é considerado educador. Esse debate ele foi tomando dimensões, né? E quando chega em 1989, nós aprovamos no Congresso que a concepção de educador não se resume ao professor. A concepção de educador é uma concepção mais ampla. De fato, é o professor aquele educador que cumpre um papel super estratégico nas unidades, né? Que é o professor que vai estar cumprindo esse papel. Porém, não se resume ao professor. E a partir dessa concepção, nós aprovamos a fusão no sindicato, no nosso sindicato, em 89, entre, primeiro, antes disso, com os orientadores e supervisores. Passam a fazer parte do quadro do CEP. E a fusão, de fato, entre professores e não docentes. Ou seja, a conversa... Como é que era antes? O sindicato chegava na escola e ia na sala dos professores. Conversava com os professores. A partir da fusão, a conversa passa a chegar na cozinha. Oficialmente. Né? A conversa chega na cozinha, porque é na cozinha onde o setor da educação, que é muito estratégico, que é muito importante, está concentrado, que são as cozinheiras. Então, essa fusão, ela vai tomando, inclusive, dimensões nacionais, né? A fusão vai se dar no Rio Grande do Sul, a fusão vai se dar no Paraná, a fusão vai se dar em outros estados, em Minas, no Espírito Santo. Então, se todos são profissionais da educação, se o professor cumpre um papel estratégico importante, mas tem o funcionário não docente que também cumpre um papel importante, se existe uma unificação, essa unificação ela tem que se dar de fato. Se somos todos profissionais da educação, essa unificação tem que se dar na carreira. Então, o que nós passamos a reivindicar, o que passou a ser bandeira de luta? Que os planos de carreiras têm que ser unificados. A unificação não pode se dar só na luta, só no levantar o braço na assembleia, só na greve, só na hora de reivindicar. A unificação ela tem que se dar de fato na carreira. Então, esse processo, né, que demanda aí mais de 30 anos,
né, de unificação, né, entre professores e não docentes, até hoje a gente tem que estar lembrando os nossos colegas. Até hoje nós temos que lembrar os nossos colegas que os professores também estão precarizados, que os professores ganham, em determinados lugares, salários que chegam a ser vexaminosos, que um número enorme de professores abandonam todo ano o emprego por causa das péssimas condições salariais, por causa das péssimas condições de trabalho. Então, não há uma elite na educação. O que há é um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores que tem um papel fundamental na sociedade, que são os profissionais da educação. Então, portanto, não se pode ignorar, né, a importância do funcionário de escola. Os governos tentam atacar os funcionários de escola, né? Assim como os governos atacam as condições de formação, de trabalho dos professores, também tentam atacar os funcionários de escola. Como é que os governos começaram a atacar os funcionários de escola? Começaram a atacar os funcionários de escola com a terceirização, né? Ao terceirizar, né, cria uma precarização muito maior. Veja o que acontece, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. As empresas não pagam salários, não assinam carteira, as pessoas trabalham 2, 3 meses sem receber salário, enfim. E isso vai afetando a qualidade. Então, a unificação do CEP, ela se dá no final da década de 80 e se a história girasse para trás, se a roda da história voltasse, né, com certeza os protagonistas desse movimento fariam tudo de novo. É isso aí, foi um acerto sim, porque a gente aqui em Petrópolis, principalmente, coexiste muito bem, né, França? Porque aqui os lutadores estão divididos entre professores e os demais profissionais da educação. Não tem só professor e nem tem só profissional da educação na luta. Realmente todos os educadores, né, que fazem parte desse mesmo conjunto na escola estão lutando através de seus direitos. E o Danilo fez lembrar uma situação, quando ele fala da terceirização, que é uma cobrança que a gente tem que fazer à Câmara Municipal, à Comissão de Educação, à Comissão dos Servidores Públicos e a todos os vereadores em geral, os vereadores, inclusive, que atendem mais lá na região de Pedro do Rio, em relação à terceirização que ocorre na Escola Municipal Monsenhor João de Deus. Isso foi um assunto que nós levantamos no Comédia no ano passado e que até hoje... acho que a França estava lá no dia da reunião, a secretária de Educação passou para o professor Gelsi, que é o presidente em exercício do Comédia, enquanto a professora Maria Celi está afastada, passou um livrinho desse tamanho com as justificativas para esse contrato. Só que isso não passou na mão de ninguém mais. Depois ela recolheu, disse que depois mandaria oficialmente para o Comédia, e o depois virou depois, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, já estamos em fevereiro. E nessa próxima reunião do Conselho Municipal de Educação, nós vamos estar oficialmente cobrando cadê a justificativa para essa contratação. Porque é claro que nós temos servidores públicos concursados esperando essas vagas, né? Então, tem vaga ociosa na cozinha? Que bom! Tem merendeira, tem cozinheiro esperando para ser chamado. Tem vaga para inspetor de disciplina? Que legal! Tem várias pessoas aguardando lá no banco de reservas, concursados de um concurso que foi renovado e que vale até 2016. Se tem necessidade desses servidores, por que eles não são chamados? É uma cobrança que a gente faz também. A própria Comissão de Educação, que assumiu agora, que parece ser uma comissão que vai ser muito mais avançada, né, França? Atuante, né? Atuante. Inclusive, já procurou o sindicato para estabelecer as primeiras conversas. Isso nos agrada muito, né? Quer dizer, a Câmara voltando a tomar realmente partido em relação ao povo, né, aos profissionais da educação, e a Comissão de Educação tem que estar procurando isso. São os profissionais da educação, né, que tem que saber, que tem que estar passando para essa comissão o que está acontecendo. Então, nós gostaríamos de uma resposta na próxima terça-feira, na reunião do Comédia, sobre a situação das firmas que faz e Caminhos da Serra, que estão prestando serviço lá em Pedro do Rio, na Escola Municipal Monsenhor João de Deus, já há algum tempo, né? E ninguém presta nenhum tipo de esclarecimento sobre isso. A gente precisa esclarecer essa situação, até porque o próprio Tribunal de Contas daqui a pouco está cobrando isso, né? Como está cobrando a questão dos convênios. Não são poucos os convênios que estão em situação de crítica do Tribunal de Contas, né, França?
São não, e a gente tem que estar aí prestando bastante atenção no que o Tribunal de Contas pede ao município, porque senão depois vira a realidade que virou no CPEC, avisando sempre em cima da hora. E lembrando também essa comissão de educação, né, que já procurou o CEP, já fez um primeiro contato, que a nossa luta é uma luta por carreira. E quando fomos às ruas foi para isso, foi para garantir esse direito. Porque se nós já temos conquista, se já temos o nosso PCCS, se temos um estatuto, então a nossa luta é para manter. A nossa luta é por carreira, por direitos e por uma educação de qualidade. Vamos aos comerciais e já voltamos.